Capítulo 7. Dar e receber. 15. Sabeis, ó Filipenses, que, durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parte da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo, no que se refere a dar e receber, exceto vós. 16. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, generosamente me enviastes ajuda não somente uma vez, mas duas, quando tive necessidade. 17. Não que eu esteja à procura de ofertas, mas busco preferencialmente o bem que pode ser creditado à vossa conta. Filipenses 4. Não, você não leu errado. Paulo realmente disse que existe uma conta espiritual, e que ao orar um homem com uma missão de Deus, algo é creditado em sua conta. Não é uma questão de Deus estar incentivando o seu povo a barganhar com ele. É uma questão de Deus honrar aqueles que o estão orando. Deus não vai descer do céu para receber suas ofertas. Ele se manifestará a você na forma de um homem. Ele te dará um Moisés, um Melquisedeque, um Paulo. Alguém que o represente, que possa receber suas sementes e te abençoar como Paulo abençoou aquela igreja. A igreja de Filipos foi a única que realmente se aliançou com o ministério de Paulo, a fim de sustentá-lo e enviá-lo a plantar novas igrejas. Consequentemente, foi a única para quem ele garantiu que receberia uma provisão sobrenatural. 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4. Você não verá Paulo dizer algo parecido para nenhuma outra igreja. Ele sabia que Deus só poderia honrar aqueles que o honravam. Pois de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele ceifará. 6. O que está sendo orientado na palavra, deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. 7. Não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também colherá. Gálatas 6. Você não pode receber de Deus através de uma fonte e não orar esta fonte. Essa desonra está sendo feita contra Deus. E você não pode esperar que Deus esteja aliançado com você para sua prosperidade, se você não se aliançou com Ele em prol do avanço do seu reino. Não queira ser mais sábio do que Deus. Ao longo dos anos, tenho visto muitas pessoas levantando argumentos contra o sustento dos ministros do Evangelho. Coisas como: Paulo fazia tendas, pastor tem que trabalhar. Argumentos como este só podem vir de alguém que não está nem aí para o avanço do Evangelho e que também não possui nenhum conhecimento bíblico. Embora Paulo tenha fabricado tendas, em alguns momentos de seu ministério, nós o vemos deixar claro que o correto era que a igreja sustentasse o seu ministério. Paulo elogiou a igreja de Filipos por enviar ofertas para ele, mas criticou severamente a igreja de Corinto por sua negligência nessa área. Lembrando a mesma de que era seu direito receber ajuda financeira daqueles a quem ele ministrava as coisas espirituais. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais. 1 Coríntios 9. O próprio apóstolo Paulo disse que, em relação à igreja de Corinto, ele mesmo preferiu não usar deste direito, mas recebia de outras igrejas a fim de poder pregar o evangelho a eles. 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar, pois vos preguei gratuitamente o Evangelho de Deus? 8. Para vos servir, despojei outras igrejas de seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. 9. Mas, quando estava presente convosco, e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém, pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. 2 Coríntios 11. Sem Paulo decidiu não receber nada dos coríntios. Mas isso não significa que ele ficou feliz ao perceber que a igreja que poderia ter decidido honra de forma voluntária não fez isso. Pelo contrário, ele não se cansava de elogiar o comportamento dos irmãos da Macedônia, que sempre estavam fazendo questão de suprir suas necessidades. É claro que, em alguns momentos do seu ministério, Paulo precisou trabalhar com as próprias mãos, a fim de prover o seu sustento e até mesmo daqueles que o acompanhavam. Mas depois que as igrejas estavam estabelecidas, ele fez questão de deixar claro como deveria ser o comportamento da igreja em relação aos seus líderes. 17. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de duplicada honra, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e do INS e INU. 18. Porquanto,
afirma a Escritura. Não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal, e ainda, digno é o trabalhador do seu salário. 1 Timóteo 5. Este texto é maravilhoso, porque ele não apenas garante que o pregador ou mestre seja honrado financeiramente, mas trata este ofício como um trabalho ao dizer: digno é o trabalhador do seu salário. Deus chama o ministério da palavra de trabalho, mas alguns insistem em tratar o ministro como se fosse um desocupado em busca de ofertas. É claro que existem muitos mercenários da fé por aí. Mas isso não é desculpa para você desonrar os verdadeiros ministros do Senhor. Outra coisa que as pessoas se esquecem ao mencionar o fato de Paulo precisar trabalhar em alguns momentos é que ele não tinha esposa e nem filhos. Paulo estava disposto até mesmo a passar fome, se fosse preciso para pregar o Evangelho. Mas eu duvido muito que ele tenha ensinado as igrejas a permitir que seus líderes deixassem suas famílias desamparadas. Ao estudar com mais atenção a vida e o ensino de Paulo, vamos perceber que, embora ele tenha fabricado tendas, em alguns momentos de dificuldade, ele deixou claro para a igreja que o correto era que aquele que prega o Evangelho deveria viver do Evangelho. 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar. 14. Assim, o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. 1 Coríntios 9. Aqui o apóstolo Paulo compara o ministério na nova aliança com o ministério dos sacerdotes da antiga aliança. E mostra que, embora o tipo de ministério tenha mudado, Deus decidiu manter o mesmo método de sustento para os seus ministros. Assim como os sacerdotes deveriam receber das mãos do povo o seu sustento, os ministros da igreja deveriam ser por ela sustentados. A lei do dar e receber é o princípio estabelecido por Deus a fim de que seus servos sejam sustentados por aqueles a quem eles servem no ministério da palavra. Este princípio diz que, se você é alimentado espiritualmente por alguém, é sua responsabilidade o sustento financeiro desta pessoa. O ciclo de prosperidade do reino de Deus. Semear financeiramente na vida de alguém que semeia a palavra em sua vida é muito mais do que cumprir uma regra. É entrar no ciclo de prosperidade do reino de Deus. Deus é um Deus sábio. Ele faz tudo de forma sábia. Às vezes queremos que Deus nos prospere do nosso jeito. Mas devemos observar o jeito de Deus para podermos cooperar com Ele. Sendo assim, precisamos entender que Deus criou este ciclo de prosperidade para que as coisas funcionem em seu reino espiritual. Assim como existem leis que regem o mundo natural e você precisa cooperar com elas, também existem princípios espirituais que regem o reino de Deus e você precisa cooperar com eles para que a prosperidade do reino se manifeste em sua vida. Para que seus servos que ministram a palavra pudessem ter o seu sustento, ao mesmo tempo em que seus filhos prosperam por meio da lei da semeadura. Deus criou o princípio do dar e receber. 15. Sabeis, ó Filipenses, que, durante os vossos primeiros dias no Evangelho, quando parte da Macedônia, nenhuma igreja compartilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vós. Filipenses 4, 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar, reparta seus bens com aquele que o instrui. Gálatas 6. Quando Deus criou este princípio, não estava apenas pensando no benefício do ministro. Claro que Deus não quer nenhum dos seus servos padecendo necessidade, muito menos tendo que se dividir entre o serviço ministerial e os negócios desta vida, pois o tempo que um pastor gastaria trabalhando no natural para sustentar sua família seria muito mais proveitoso que ele estivesse se dedicando às coisas do Senhor. Mesmo assim, ao criar esta lei do dar e receber, Deus pensou em você. Em primeiro lugar, Ele quer que você receba um alimento espiritual de qualidade. Um alimento que venha de alguém que passa horas em oração e meditação da palavra para receber revelação e poder do Espírito Santo. Ele também quis que seu líder tivesse tempo para te ensinar e te aconselhar. Mas não apenas isso. Através deste princípio, Deus consegue desapegar seu coração do dinheiro e te tornar uma pessoa confiável para poder colocar cada vez mais recursos em suas mãos. Deus gostaria de te entregar mais do que está entregando. Mas às vezes o fato de retermos as nossas sementes demonstra nossa falta de confiança na provisão de Deus.
E esta incredulidade é o que bloqueia o fluir da unção em nossas finanças. Quando semeamos com consistência, vamos aos poucos transicionando nossa alma da dependência do dinheiro para a dependência do Senhor. E assim vamos abrindo espaço para que mais das riquezas do reino cheguem a nossas vidas. Deus quer que seu reino avance. Ele quer que você prospere para poder semear. Mas Ele fará isso na mesma medida que você for capaz de receber. Ele precisa de pessoas em quem Ele possa confiar. Seja fiel no pouco, e com certeza, Ele te levará de degrau em degrau ao lugar de abundância que Ele tem para você.